Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz com o interesse. Eu acho que a gente vai ver ao longo aqui dessa conversa como é importante o envolvimento da família na prevenção da obesidade infantil. Então, partir dos pais, né, de uma associação de pais, o interesse sobre o assunto, eu acho que já é muito interessante, já é meio caminho andado para tudo que a gente vai conversar. Então, começando aqui, já podemos? Então, a gente vai abordar basicamente a epidemiologia, né? Qual o tamanho do problema da obesidade infantil, o que é obesidade infantil, como é que a gente define, porque ainda hoje a gente tem dúvidas, quais são os impactos da obesidade na saúde infantil e futura, quais são os fatores de risco, a gente tem alguns fatores identificados, quais são as opções terapêuticas que a gente tem para crianças e adolescentes, e aí a gente tem hoje em dia um capítulo novo sendo escrito, e como é que a gente pode manejar as crianças com obesidade na escola, junto às famílias, então qual o papel de cada um nisso, papel da família, da escola e da sociedade, e vou abordar uma coisa que eu acho muito interessante no âmbito escolar, que é a prevenção do bullying relacionado à obesidade. Bom, então, a epidemiologia, a gente sabe que a obesidade é um problema crescente em várias partes do mundo e que tem tido um aumento significativo, né? Entre 5 e 19 anos, a gente saiu de 4% em 1975 de sobrepeso e obesidade para 18% em 2016. Isso aumentou ainda mais depois da pandemia. A obesidade mesmo aumentou de 1% em 75 para 7% em 2016, então afetando mais de 124 milhões de crianças e adolescentes no mundo. Ela pode começar precocemente. Então, em 2019, a gente tinha cerca de 38 milhões de crianças abaixo de 5 anos já acometidas com sobrepeso e obesidade. No Brasil, a gente não está diferente. Então, a Organização Mundial de Saúde relata que crianças entre 5 e 19 anos aumentaram em 10 vezes a prevalência de obesidade. E o Brasil já ocupa o quinto lugar na prevalência de obesidade no mundo. Então, a gente vê aqui dados comparando, né, são estatísticas diferentes, então, feitas em 1975, 1989, e o orçamento familiar de 2008, 2009, mostrando esse aumento, né, então, de 10% a 34% de excesso de peso em meninos e 8,6% a 32% de excesso de peso em meninas. Mesma coisa para a obesidade, um aumento importante. E isso aqui para os adolescentes, para os adolescentes, esse aumento também bastante significativo, né? De 7 a 10 vezes, tanto do excesso de peso quanto a obesidade. Então, definitivamente, nosso país já fez a transição nutricional, né? Se antes a gente tinha uma preocupação com desnutrição, essa desnutrição rapidamente passou para ser um dos países com maior incidência de obesidade no mundo. O que é obesidade, né? Então, quando a gente vê uma criança assim, esse aqui era o bebê Johnson, foi o primeiro bebê Johnson brasileiro, que é um bebê de anúncio, que era um protótipo. A gente olha e a gente fica na dúvida, será que tem obesidade? E esse é o bebê Johnson mais velho. Então, definitivamente, talvez a gente comece assim e evolua com uma doença crônica, que é a obesidade, claramente presente aqui. Então, primeiro conceito que eu acho que a gente tem que ter bem sedimentado na nossa cabeça é que a obesidade é uma doença. Sim, é uma doença, porque ela vai ter vários acometimentos. Ela é crônica, então ela não é uma coisa que acontece e para. Ela tem que ser tratada ao longo do tempo. Ela é complexa, como uma doença complexa, ela não tem uma abordagem única, e é multifatorial, não tem só uma causa. Então, a gente tem que pensar nessa complexidade quando a gente for abordar também a prevenção e o tratamento desses pacientes. Como é que a gente define obesidade infantil, né? Então, classicamente, a obesidade é definida pelo índice de massa corporal, que é uma equação que a gente usa, né, calculando a relação entre o peso e a altura. Então, peso dividido por altura ao quadrado. Classicamente, né, a gente classifica aqui, então, em percentis da população de peso por altura ao quadrado, ou em desvio padrão, que é o Z-score, e a gente classifica a obesidade quando uma criança está acima do percentil 95 ou acima do Z-score mais 2, estaria aqui.
Só que essa classificação pelo índice de massa corporal é uma classificação que tem suas falhas. Porque, por exemplo, o índice de massa corporal, se é peso dividido por altura, a gente pode ter indivíduos com o mesmo índice de massa. Então, por exemplo, um atleta que tem uma massa muscular elevada, ele ter o mesmo índice de massa corporal que uma pessoa com obesidade mais ativa, não com nenhuma comorbidade, com nenhuma doença associada, ou você pode ter claramente um paciente com obesidade e já com complicações relacionadas à obesidade. Então, é importante ir além dessa classificação só do índice de massa corporal. E aí, isso aqui é mais ou menos fresquinho, publicado agora em janeiro desse ano, uma comissão criou uma nova definição de obesidade. Então, que é uma condição caracterizada pelo excesso de adiposidade. O que é excesso de adiposidade? Gordura corporal. Então, você tem que ter excesso de gordura, não basta ter só peso aumentado e IMC aumentado. E como é que a gente mede esse excesso de gordura? Então, com outras formas de avaliação. Então, relações que a gente usa na prática clínica, que vão medir cintura, relação cintura-quadril, por exemplo, ou métodos complementares, né? Todo mundo já ouviu falar da bioimpedância, ou do padrão ouro, que, na verdade, é a densitometria. Tá? Então, além da gente classificar pelo índice de massa corporal, é importante a gente ter essa avaliação da adiposidade do conteúdo de gordura. E mais ainda, se for possível, descobrir onde está essa gordura. Então, essa gordura pode estar depositada no tecido adiposo mesmo, né, na gordura corporal, mas também pode estar depositada erroneamente em outros órgãos. E aí que a gente vai afetar sistemas. Então, a definição nova, né, de obesidade infantil seria a mesma que o adulto, então, um índice de massa corporal maior do que 30, ou no limite estipulado para a idade, sexo e etnia, associado a um método que confirme esse excesso de adiposidade, que pode ser a circunferência abdominal, a razão cintura-altura, a razão cintura-quadril, ou a avaliação direta, como a gente conversou. E, além dessa definição de obesidade, surge uma nova definição, que é a definição de obesidade clínica, que é quando, além de ter a obesidade, o paciente já tem uma redução da funcionalidade de algum órgão ou tecido em decorrência dessa obesidade, ou limitações significativas associadas à atividade diária também associada à obesidade. Então, nesse ponto, além de ter a obesidade, você tem uma obesidade clínica já manifesta, e a diferença daquela figurinha que a gente viu inicialmente. O que é o comprometimento sistêmico, né? Então, aqui tem muita coisa para ler, mas isso aqui é o comprometimento sistêmico já presente em criança. Então, eu trouxe, são 13 itens, para a gente poder ver como é que você já pode, mesmo na população pediátrica, ter um acometimento sistêmico importante. E aqui, aproveitando, né, a gente vê, falando para o Márcio aqui, sistema nervoso central, tem acometimento, a gente pode ter edema cerebral, por exemplo, vias aéreas superiores, então mais apneia, obstrução no sono, respiratório, então as crianças fazem mais asma, mais sibilo, mais chiado, cardiovascular, aumento de pressão arterial, isso a gente já vê na população pediátrica, metabólico, então resistência insulínica, intolerância à glicose, diabetes tipo 2, dislipidemia, aumento de triglicerídeos. Várias vezes a gente até vê crianças que estão só com sobrepeso, que não teriam nem critério de IMC para obesidade, mas já com critérios, por exemplo, de síndrome metabólica. E por aí vai, né? Esteatose hepática, que é a doença talvez nova que a gente está cada vez vendo mais, que é a infiltração gordurosa no fígado e causada pelo excesso de adiposidade, né? Acometimento renal, então perda de proteína pelo rim, a microalbuminúria, que vai levar à lesão renal mesmo. Reprodutivo, super frequente, ovários policísticos, a gente vai falar mais um pouco. Então, a gente já tem uma gama de acometimentos relacionada à obesidade, e por isso que a obesidade é considerada uma doença, porque ela realmente causa dano. Bom, então, os impactos a gente vê que são amplos, né? Eu acho que não tem um órgão ou sistema no corpo humano que não sofra o impacto da obesidade. E a gente, além disso, tem riscos a longo prazo. Então, aumenta a frequência de resistência insulínica e diabetes tipo 2, de doenças cardíacas e câncer. Então, vamos ver um pouquinho?
quando a gente tem obesidade na adolescência, então isso aqui são os percentis de IMC. Então, criança que está, adolescente que tem IMC acima do percentil 95, olha como é que a taxa de mortalidade ao longo dos anos de acompanhamento é maior dos que têm sobrepeso e peso normal. Então, isso aqui significa que eu comecei uma obesidade lá na infância, olha como é que meu risco adulto é muito maior de doença cardiovascular e mortalidade. Vamos além. Câncer. Isso aqui, quando a gente tem obesidade no adolescente. Então, a gente vê aqui a linha inteira, né, inteiriça aqui, seria peso normal, a tracejada azul, sobrepeso, e o grupo de obesidade é a tracejada laranjinha aqui. Olha como é que a mortalidade por câncer, então, câncer no sexo masculino, todos os tipos de câncer, e em mulheres, todos os tipos de câncer, excetuando mama, mas mama também tem um aumento muito importante associado à obesidade. Olha como é que a gente aumenta a prevalência de câncer, a incidência de câncer associada à obesidade no jovem. Então, é um problema que começa cedo, mas vai ter repercussão a longo prazo. Bom, e aí, quando eu estava montando essa apresentação, a Márcia até me abordou, alguns pais estão pedindo para você falar sobre puberdade. E aí eu achei interessante, né? Como são dois temas muito grandes, não dava para a gente trazer aqui as duas coisas, falar sobre crescimento, puberdade e obesidade. Eu trouxe, então, os efeitos da obesidade no crescimento e na puberdade, né? Então, classicamente, a criança com obesidade, ela apresenta uma autoestatura. Então, é até uma coisa que a gente vê, a criança com excesso de peso, com obesidade, normalmente é uma criança mais alta que os pares. E até preocupa, até um sinal de alerta, na verdade, para outras doenças, quando a gente vê uma criança com obesidade e baixa estatura. Essa criança com obesidade e baixa estatura preocupa mais do ponto de vista endócrino, e a criança com obesidade, normalmente a obesidade exógena, né? Aquela que não é genética ou não é associada a nenhuma doença de base, ela tem alta estatura e uma maturação esquelética adiantada, ou seja, a idade óssea avança, essa maturação física está adiantada. A velocidade de crescimento também é maior, pode ter o início de puberdade mais precoce, mas com estirão, aquele estirão da puberdade, que é quando a criança aumenta o percentil de altura, diminuído. E aí acaba tendo uma altura final, então aquela criança que tem obesidade, é mais alta na infância, acaba tendo uma estatura final igual às crianças sem obesidade, e no caso do sexo feminino pode ser até prejudicada a altura final. Então, avança a puberdade e prejudica a altura final. No sexo masculino, parece que não tem tanto impacto em relação à estatura final, mas eles não ficam tão altos quanto eles são na infância e têm um timing puberal diferente. Em relação à obesidade e puberdade, tem muita relação, né? Então, por exemplo, o índice de massa corporal aos 2 anos de idade está super associado com o início de puberdade, com a data de início de puberdade. Então, as crianças que já aos 2 anos de idade têm índice de massa corporal maior, elas vão ter uma puberdade de início mais cedo, mais tarde, né? E a gente não sabe se é causa-consequência ou se os dois são causados pela mesma coisa, porque quando a gente tem exposição a estressores fetais, então intraútero, a disruptores hormonais, que são substâncias que estão presentes no meio ambiente, estão presentes no que a gente come, no que a gente bebe, no que a gente usa de cosmético e que influenciam os mecanismos de ação hormonal. Isso tudo está ligado à gênese de obesidade e também de puberdade. Então, parece que é um caminho comum que estimula as duas coisas, né? E a própria obesidade, pelo excesso de secreção hormonal, vai propiciar uma puberdade mais precoce também. Então, a associação é observada em estudos transversais e longitudinais de meninas em diferentes grupos étnicos. Então, foi muito vista na raça negra americana, mas em diferentes grupos étnicos também. E os estudos em meninos são um pouco menos consistentes, mas com certeza puberdade e obesidade, puberdade mais cedo e obesidade andam juntas. E aí, um pouco do que a gente viu nos últimos anos, né? A pandemia e puberdade, foi muito conversado isso. Durante a pandemia, houve
vários relatos e publicação de estudos mostrando uma aceleração da puberdade, né? Então, as crianças evoluindo mais rápido ao longo dos estágios puberais. Isso foi muito questionado, se teve um viés de observação, porque os pais estavam mais atentos com as crianças em casa, ou não, a gente ainda tem que ter confirmações nesse sentido, mas o fato que dos fatores associados foi o aumento do score Z do IMC, né? Então, claramente, a gente teve uma progressão, mas que dobrou a progressão do índice de massa corporal durante a pandemia, já de crianças obesas, então dobrou essa progressão, e esse aumento do índice de massa corporal, associado também ao aumento do uso de eletrônicos, que foi claramente visto durante a pandemia, os dois estão associados, né, à obesidade e também associados, provavelmente, a essa puberdade. Então, o IMC e o uso de dispositivos que emergiram, né, durante o lockdown podem ter tido um gatilho nessa puberdade. Outra relação aqui entre a parte endócrina e a obesidade, né? Então, ovários policísticos. O hiperandrogenismo, né, que é o excesso de secreção de hormônios masculinos, e a hiperinsulinemia são frequentes nas duas condições, uma causando a outra. Então, as adolescentes com sobrepeso têm muito mais frequência de ovário policístico, pode chegar a 14 vezes. E a prevalência da obesidade nas meninas que têm ovário policístico, que é uma condição de risco para a obesidade, chega a 70%. Quando a gente diminui peso e aumenta o exercício físico, a gente regulariza a menstruação, melhora as proteínas carreadoras de esteroides, diminui a testosterona e tem um efeito comparável ao tratamento medicamentoso do ovário policístico. Então, para a gente ver como é que a obesidade tem influência nesse controle hormonal, né? E também as meninas com obesidade e ovário policístico vão ter mais resistência insulínica, mais hiperandrogenismo, mais alteração dos lipídios, aumento de síndrome metabólica e maior infiltração gordurosa hepática. Além disso, não bastasse todos os efeitos físicos, a gente tem efeitos psicológicos e emocionais super importantes. Então, o bullying e a estigmatização são mais frequentes em criança com obesidade, baixa autoestima é mais frequente e problemas emocionais. Então, quando a gente olha aqui, crianças com sobrepeso ou obesidade frequentemente sofrem bullying na escola. Então, a gente vê que na obesidade grave, a frequência aqui de sofrer bullying, fazer bullying, né, e ser vítima de bullying é muito mais frequente do que nas crianças com peso normal, tá? Então, a gente vê já na obesidade moderada e na obesidade grave, que é muito mais frequente. Além disso, num estudo analisando causas de bullying, o sobrepeso, né, já vem como a principal causa de bullying, muito antes de outras razões, como, por exemplo, a homossexualidade. Então, é a principal causa de bullying. Também tem um impacto negativo no desempenho escolar. Então, por exemplo, em todos os índices, a gente vê aqui em vermelho, as crianças obesas vão ter maior pontuação. Então, maior absenteísmo escolar, maiores problemas na escola, maior chance de repetir um ano e baixo engajamento escolar. Então, é muito frequente essa piora do desempenho associada à obesidade. E isso tem vários fatores. Tem a questão da autoestima, tem a questão da dificuldade de performar nas atividades diárias e também tem o lado da percepção da sociedade e do próprio time da escola. Então, isso é visto em pesquisas que professores e orientadores têm uma baixa expectativa em relação às crianças com obesidade, já com preconceito inato, e isso leva a um desestímulo, perpetuando ainda mais esse baixo engajamento, esse baixo rendimento. Aqui a gente também vê uma meta-análise, né? São vários estudos, e para quem conhece esse tipo de gráfico, que é uma razão de probabilidade, quando a gente está para a direita da linha, a gente aumenta muito o risco. Então, a gente vê que todos os estudos mostram um aumento de risco de depressão em crianças com obesidade. E aí, essa fala aqui é pesada, literalmente pesada, porque mostra que crianças e adolescentes com obesidade têm índice de qualidade de vida menor do que as crianças com peso normal, e que esse índice de qualidade de vida é comparável a crianças em quimioterapia para o tratamento de câncer. Então, essas crianças sofrem. A gente olha uma criança com câncer em quimioterapia, todo mundo
pena, fica cuidadoso, encara aquilo como uma doença, uma criança que precisa de cuidado. As crianças com obesidade têm o mesmo nível de qualidade de vida e muitas vezes sofrem preconceito. Mas é um problema que a gente resolve, né? A gente ouve muito dos pais assim: ah, mas é uma criança gordinha, depois dá um estirão da puberdade e isso melhora. Eu era assim e melhorei, né? A gente ouve muito isso. Falso. Por quê? 84% das crianças com obesidade vão ter um índice de massa corporal acima de 30, então vão ser obesas na vida adulta. 60% das crianças com obesidade vão ter esse índice acima de 35, que é a obesidade grave, e 34% com IMC acima de 40, que é a obesidade que a gente chamava mórbida, obesidade grau 3, né? Então, essa obesidade que se inicia na infância, ela, na verdade, aumenta muito a chance de ser um adulto obeso, tá? Então, não é uma coisa que passa, não é um problema da criança que vai resolver na puberdade. Quais são as causas e fatores de risco? Então, claramente, a gente tem um papel genético. A genética influencia de 40% a 70% na chance de obesidade. Mas a gente tem o papel do meio ambiente, então uma dieta não saudável, e do sedentarismo. Então, a conta é fácil, né? Você tem uma balancinha entre ingestão calórica e o gasto energético, então, gasta mais, come menos, está resolvendo a obesidade. Só que isso passa por uma regulação cerebral que recebe todas essas influências, então, de medicações que a gente usa, da própria genética, o intestino, o pâncreas e o tecido adiposo. Além disso, a gente tem o ambiente como fator que vai estimular esse balanço energético e como a gente pensa e gasta, gasta energia, né? E a gente ainda tem uma coisa muito associada ao aumento da palatabilidade ou prazer, que a gente tem que ter o comer hedônico, o comer pelo prazer, isso faz parte do desenvolvimento social. Mas quando a gente expõe precocemente, principalmente, as nossas crianças a alimentos, por exemplo, ultraprocessados, que são feitos para aumentar a palatabilidade, o prazer e, de certa forma, viciar, a gente está mexendo em todos esses mecanismos e tornando esse balanço mais propenso a você ter uma grande ingestão calórica. E aí, é o que a gente ouve, né? Ah, então tá, vamos resolver a obesidade. Fecha a boca e faz exercício. Só que a gente tem um gasto total de energia e a ingestão de alimento reguladas de forma, né, vários peptídeos, várias sinalizações que passam aqui pela absorção de alimentos, vão pela veia porta, passam pelo fígado, pâncreas, e tem uma sinalização que vai até o cérebro, né? E aí do cérebro a gente tem todas essas sinalizações aqui para regular a fome e gasto energético. Então, isso é só para mostrar que não é simples assim, essa regulação é muito mais complexa. E quando a gente começa a perder peso, existe todo um mecanismo aqui hormonal de defesa do organismo que tenta voltar ao ganho de peso, porque, na verdade, perder peso, mesmo para quem está obeso, né, para o organismo é um risco metabólico. O corpo sempre acha que está correndo risco quando perde peso. Então, ele tenta voltar para o set point inicial. E aí a gente tem alguns fatores de risco. Vou colocar aqui alguns, chamar a atenção para alguns que a gente possa modificar, né? Tem alguns, como a genética, a gente não modifica, doenças a gente não modifica, peso ao nascimento. Mas, por exemplo, a epigenética, que são alterações que acontecem durante a formação fetal ou até antes da concepção e são dependentes do ambiente materno e paterno, talvez possam ser modificadas e a gente diminuir o risco de obesidade. A dieta é um fator que a gente com certeza pode intervir. O gasto energético também, a gente pode aumentar o gasto energético com mais atividade física. Tempo de televisão, sono, a gente vai conversar um pouquinho mais. Então, fatores de risco, alguns que a gente não muda e outros que a gente pode intervir. Como é que a gente vai identificar, né? Então, é importante a gente ver aquela criança que está com risco de desenvolver sobrepeso e obesidade. Eu, às vezes, no consultório, coloco no gráfico de IMC e a criança ainda está no gráfico dentro do normal, do peso normal, mas fez uma inflexão importante ali naquele gráfico. E as crianças vêm, porque eu uso um gráfico bem coloridinho e visual, e eu falo assim, olha o que aconteceu aqui com o seu gráfico.
olha como é que você subiu, você está dentro de peso normal, mas olha o comportamento aqui do peso. O que, que aconteceu? Às vezes foram férias, às vezes é um período que viajou, comeu um pouco mais, às vezes, não, quebrou a perna, ficou sem nenhuma atividade física. Então, a gente consegue pontuar isso e prevenir antes que a gente chegue na obesidade. Porque o que acontece? A criança saudável, ela começa a comer pior, ficar mais sedentária, começa a ganhar um pouquinho de peso, aí começa e fazer menos atividade física, aí você já passa para ser moderadamente obesa, aí você começa a sofrer bullying, e esse ciclo vai só piorando. Então, a gente tem que chegar antes aqui, antes desse ponto aqui, para a gente poder prevenir o surgimento. E o tratamento, né? Essa foto eu coloquei que o tratamento não pode ser sozinho, né? São várias mãos juntas, né? A gente precisa da ajuda do profissional, a gente precisa da família, a gente precisa da escola, a gente precisa da sociedade para fazer o tratamento da obesidade. Então, em que se baseia? As intervenções comportamentais são fundamentais na abordagem, né? Então, tem que mudar comportamento. Tem alguns estudos interessantes, tem um estudo feito na Inglaterra, que eles viram um grupo de crianças obesas, né? Dividiram, na verdade, 2 grupos de crianças obesas, e um grupo, só os pais tinham consultas, as crianças nunca foram à consulta com a equipe de saúde. E o outro grupo ia as crianças e os pais. O resultado de perda de peso só com os pais indo à consulta foi melhor do que quando as crianças iam. Ou seja, quem precisa ouvir e atuar são os pais. Na criança tem pouco poder ali naquela participação toda. Mudanças na dieta devem ser graduais e monitoradas, então não adianta ser radical, não adianta, vou fazer aquela dieta de restrição, a dieta que está na moda no momento, não é isso. A gente tem que ir fazendo mudanças para elas serem consistentes e perdurarem. Atividade física regular é essencial, então não existe perda de peso sem atividade física, tem que ter alimentação adequada e atividade física. A gente precisa do suporte familiar, sem suporte familiar não tem resultado. E programas escolares também são essenciais. Então, a gente teve também um posicionamento da Academia Americana para o tratamento de obesidade, que foi um posicionamento de 2023, que na época foi até considerado um pouco mais agressivo e radical, porque conclamava tanto pediatras gerais, quanto endocrinologistas, quanto família e sociedade, a serem mais agressivos no tratamento da obesidade. Mas isso veio pelo reconhecimento da gravidade do impacto de saúde e da epidemia mesmo que a gente está vivendo. Então, de fato, a gente não pode tratar a obesidade como um problema menor, ela tem que ser abordada com a seriedade, com a gravidade que ela tem. Então, alimentação equilibrada e nutritiva. Então, a importância de uma alimentação equilibrada para o crescimento e desenvolvimento. Em criança, a gente não faz restrição calórica excessiva e não faz retirada de nenhum macronutriente. Então, não existe dieta programada low carb ou com excesso de proteína. A dieta tem que ser equilibrada. A gente tem que ter uma variedade de alimentos, então, incluindo frutas, vegetais e grãos. Limitar açúcar e gordura saturada. A gente come muito mais açúcar do que o recomendado, então diminuir a quantidade de açúcar e gordura, que basicamente eles estão juntos e associados nos alimentos ultraprocessados e extremamente calóricos, né? E fazer uma educação nutricional. Então, quando a gente conversa com as crianças, ensina o que é saudável, o que tem aquele alimento, o que precisa comer, a gente ganha a colaboração também. Atividade física regular é importante para a manutenção do peso saudável. A recomendação para toda criança é realizar pelo menos 60 minutos de atividade física diariamente, tá? Pelo menos 5 vezes por semana, e que essas atividades sejam lúdicas. Então, diversão, esporte. Se é uma criança que brinca no pátio, que corre, que tem um play, não precisa estar necessariamente matriculada, mas essa criança tem que ser ativa, pelo menos 60 minutos. Não é uma criança que fique o tempo todo, né, no sofá com o celular. Promoção de hábitos saudáveis em casa. Então, cozinhando juntos, fazer atividade física em família, estabelecer rotina saudável. Às vezes a gente conversa com algumas famílias, eu tenho algumas famílias no consultório que, por exemplo, não cozinham em casa, pedem todas as refeições. Quando a gente pede refeição, a comida de restaurante, a gente vai falar, ela
obrigatoriamente, quase que obrigatoriamente, ela é muito mais calórica, né? Então, aquele bifezinho que a gente faz grelhadinho em casa, do restaurante vem com uma manteiga, vem com mais molhinho, até para realçar sabor. Então, a gente já aumentou muito a caloria nesse momento. Então, cozinhar em casa, fazer alimentos caseiros, já é um passo para a gente diminuir a exposição ao excesso de calorias. E faz com que a criança se envolva naquela preparação e na escolha dos alimentos, né? Porque às vezes a gente conversa com a criança, olha, você vai levar um lanche mais saudável. Ah, mas eu não gosto disso, não gosto daquilo. Aí eu falo, me dá opções. Vamos ver aqui, o que você pensa de opções que a gente pode colocar? E aí, quando aquilo passa a ser uma participação da criança e ela se engaja na resolução, fica mais fácil dela aderir também. Medicamentos, né? Então, os medicamentos podem ser uma alternativa no manejo da obesidade. Até pouco tempo atrás, a gente parava essa aula de obesidade mais ou menos aqui, que a gente não tinha terapêuticas eficazes e era muito frustrante, porque a gente sabe que as medidas de mudança de estilo de vida são eficazes, mas são muito difíceis de implementar, porque a gente precisa do todo, né? De uns anos para cá, a gente tem medicamentos, né, que todo mundo conhece, que estão mudando a realidade da obesidade e que realmente já começam a ter até seu papel dentro do tratamento da obesidade no adolescente. Só que a escolha do medicamento tem que ser individualizada, a gente tem que considerar efeitos colaterais e o acompanhamento médico é essencial. Então, não é essa febre para o uso recreativo de medicação para emagrecer, ainda mais em criança, até porque mesmo as medicações mais eficazes que estão lançando agora, sozinhas, são incapazes de manter perda de peso. Então, podem até fazer uma redução inicial, mas depois, para você manter essa perda de peso e conseguir fazer uma retirada ou diminuição de medicação, a gente precisa ter mudado o todo antes. Então, o que a gente tem, né? Então, inicialmente, vou começar do passado, a gente tinha o Orlistat, que era aprovado para criança com obesidade, a partir de 12 anos, que é uma medicação que tinha até um efeito de redução de 3% do índice de massa corporal, mas tinha efeito colateral que limitava muito o uso. Basicamente, uma perda de controle fecal e evacuação gordurosa e escape fecal. Então, era muito chato. A criança tomando Orlistat, ou adolescente tomando Orlistat, chegava num fast food, comia um hambúrguer e tinha uma diarreia na hora, às vezes incontrolável. Então, isso fazia com que a adesão à medicação fosse muito pequena e o abandono do tratamento muito grande. A sibutramina, né, foi retirada na Europa, aqui no Brasil ainda está aprovada para tratamento em adulto, tem uma perda de peso boa, mas alguns problemas de segurança a longo prazo. A metformina, né, que é o nome comercial é o Glifage, que muita gente vem pensando para tratamento de obesidade. Ela não é aprovada para tratamento de obesidade, ela é indicada para tratamento de diabetes tipo 2 em crianças maiores de 10 anos e tem algum efeito em perda de peso, mas também causa náusea, flatulência, diarreia e o efeito de perda de peso ele é muito variável. O topiramato, nos Estados Unidos a gente já tem a associação do topiramato com outras medicações para obesidade, Marcos conhece bem o topiramato, ele está aprovado para criança com epilepsia, a perda de MC é mais ou menos controversa, e o grande problema do seu uso é o alentecimento psicológico, e ele pode ser teratogênico também. E aí a gente tem a nova geração das medicações, né? Então, o liraglutida, que foi a primeira aprovada para o tratamento de obesidade em adolescente, já gera uma perda de peso mais substancial, de 5%, tá? Mas a gente tem como efeitos colaterais náusea, hipoglicemia, diarreia, constipação, basicamente sintomas gastrointestinais, e é uma injeção subcutânea, né? E, por fim, a semaglutida, que também foi aprovada para uso em adolescente, que aí sim a gente vê uma perda bastante substancial do índice de massa corporal, de 15%, mas que também tem alguns efeitos colaterais e um custo elevado, então não é para todo mundo. E a gente tem poucos estudos ainda conversando, né, mostrando após a retirada, como é que a gente faz a retirada dessas medicações e a taxa de reganho de peso depois da retirada. Então, assim, apesar da gente já ter tratamentos hoje que são mais eficazes, o ideal é a gente agir antes, na prevenção. Então, essas recomendações aqui da Academia Americana de Pediatria são de 2007, mas eu acho que elas seguem muito atuais, né? Então, ela lista aqui as recomendações para crianças
de peso normal, então, entre o percentil 5 e 85. E eu gosto de mostrar isso aqui, porque às vezes quando a gente vai conversar com as famílias, mas tem que diminuir a alimentação fora, tem que reduzir o tamanho da porção, não oferece tanta coisa. Aí fala assim, poxa, mas meu outro filho é magro, esse aqui tem problema, mas o outro filho é magro. E a gente vê que essas recomendações são para crianças de peso normal. Então, a gente não deve, porque meu filho é magro, oferecer de qualquer jeito coisas fora do que seria uma alimentação saudável. Então, limitar o consumo de bebidas adocicadas, limitar o consumo de alimentos hipercalóricos, encorajar frutas, verduras e legumes, incentivar o café da manhã, isso é um grande problema, né? As crianças não querem tomar café da manhã e é um dos fatores mais associados à gênese de obesidade. Então, num estudo europeu, né? Aqui na Europa a gente tem diversas realidades alimentares, cada país se alimenta de um jeito, cada país tem uma quantidade de exercício físico, foram ver os fatores de risco alimentares e de rotina mais associados à obesidade, né? Então, é mais suco, é mais carboidrato, é dieta mediterrânea, isso, é aquilo, e o fator mais associado à obesidade era a ausência do café da manhã entre todas as populações. Então, é importante a gente insistir com o café da manhã. Limitar refeições fora de casa, encorajar refeições familiares, uma refeição familiar por dia diminui risco de bullying, obesidade, distúrbio alimentar, depressão, abuso sexual. Então, esse é um fator importante para adolescente, para a prevenção não só de obesidade, como várias outras morbidades aí. Dieta balanceada em macronutrientes, então não é para ser restritiva, dieta rica em cálcio e fibras, apoiar o aleitamento materno como medida preventiva, limitar o tempo de televisão a menos de 2 horas por dia e 60 minutos de atividade física. Então, quando a gente fala aqui, né, das bebidas, a recomendação mudou para a gente diminuir até suco de fruta natural em menores de 6 meses não é mais recomendado. Entre 6 meses e 6 anos, a gente ficar entre 110 e 160 ml por dia, e acima de 6 anos, 220 a 330 ml por dia, ou seja, um copo de líquido açucarado. Aqui entra suco de fruta natural, entra água de coco, mate, bebidas esportivas e energéticos. Então, essas bebidas não são recomendadas em nenhuma hipótese para criança e adolescente. Então, a gente hoje dá preferência a comer a fruta ao invés de tomar o suco de fruta. Então, de novo, né, envolver a criança no planejamento, fazer escolhas alimentares saudáveis. Então, dentro de casa, a gente tem que ter a oferta que a gente acredita saudável e prestar atenção no tamanho das porções, né? Então, isso aqui é interessante, é um estudo mostrando o tamanho das porções na década de 70 e 80 e o tamanho atual. Então, o fato não é só eu saio para comer um hambúrguer, mas eu saía para comer esse hambúrguer quando eu era criança e hoje sai para comer esse hambúrguer, que faz muita diferença. A gente sai, por exemplo, de 330 calorias para 590 calorias. Então, esse tamanho das porções oferecidas tem muito impacto na gênese de obesidade. Atividade física, então, pelo menos 20 minutos, o ideal 60, pelo menos 5 vezes por semana. Atividade física isolada não leva à perda de peso, mas ela vai ter um impacto grande também na melhora dos parâmetros cardiovasculares, e ela, associada à alimentação, vai ajudar na perda de peso. Outros dados importantes para a prevenção. Então, promoção de padrões saudáveis de sono. Baixa quantidade de sono, e aí eles classificam em adolescente como menos de 10 horas por noite, aumenta o risco de obesidade. Então, a gente está com os nossos adolescentes que às vezes dormem 6 ou 7 horas por noite, claramente sacrificando a sua saúde, né? Então, eles recomendam de 8 a 11 horas. Diminuir o tempo de tela e aumentar a oportunidade de atividade física. Quando você passa de 2 horas de tela, você aumenta em 40% o risco de obesidade. Usar intervenções de atitude na escola, na família e na comunidade, né? Então, sempre conversar e tentar pensar em ambientes saudáveis alimentares. A amamentação, né? Então, a gente tentar estimular a amamentação. E a microflora e a obesidade, a gente estava conversando um pouquinho sobre isso, né? Quando a gente muda o padrão alimentar, principalmente com ingestão de
ultraprocessados e gordura saturada, especialmente nos primeiros anos de vida, a gente está mudando as bactérias que permeiam todo o intestino do indivíduo, da criança. E essas bactérias fazem sinalização através de peptídeos gastrointestinais com o cérebro e vão atuar em vias que controlam essa saciedade e fome e gasto energético. Então, a exposição a alimentos ultraprocessados e essa mudança da microbiota pode mudar o gasto energético para o restante da vida. Daí a necessidade de, quanto mais tarde, né, foi exposição a açúcar e excesso de gordura saturada e alimentos ultraprocessados, a gente está protegendo essa microbiota infantil. Na escola, então, não ter alimentos não saudáveis disponíveis, então, vários estudos mostram que o programa escolar consegue diminuir a hipertensão e gordura em crianças e adolescentes, e que as ações escolares também têm impacto na redução de índices de massa corporal, de insulina, de obesidade e no aumento da circunferência abdominal. Esse livrinho aqui está disponível, fiz uma propaganda, a ABES, Associação de Obesidade Nacional, né? E eles fazem um trabalho muito grande de educação séria e de tratamento sério da obesidade. E eles lançaram esse e-book que está disponível no site da ABES, que acho bastante interessante, vocês todos podem ter acesso, que é sobre bullying e obesidade infantil. Então, existe uma campanha muito grande para a gente mudar o linguajar e como é que a gente trata essas crianças, tanto no cenário em casa quanto na escola, e o que seriam posturas adequadas em casa e na escola. Aqui está muita coisa para eu falar, mas algumas coisas, sim, a gente não vitimizar a criança obesa e encarar, assim, que ela tem um problema que precisa de ajuda. Por outro lado, na escola, né, não ficar todo mundo, você tem que fazer isso, sua dieta tem que ser assim, olha, você não pode isso, você não pode aquilo, aquela criança não tem que ser tratada por leigos, na verdade, ela tem que ter um acompanhamento e empatia, né? E principalmente a gente está atento às situações de bullying. Então, eu recomendo a leitura, porque tem várias dicas interessantes dessa abordagem. E, finalmente, a gente tem que encarar a obesidade, né, como um grande desafio, um desafio crescente e que tem efeitos duradouros na vida das crianças. Nos Estados Unidos, é avaliado que essa geração provavelmente é a primeira geração que, em vez de aumentar a expectativa de vida, vai reduzir a expectativa de vida por causa das doenças associadas à obesidade. Então, é muito triste isso. Em vez de a gente estar desenvolvendo para frente, a gente está andando para trás em termos de qualidade de vida e saúde. E a gente todo mundo responsável pela promoção de hábitos saudáveis. Então, esses aqui eram os meus filhos pequenininhos. A gente teve essa oportunidade, né, de conviver muito com área verde, com mato. Isso aqui são eles na horta, sendo apresentados a cenoura. Algumas coisas funcionam, outras não funcionam, mas parte da gente ter esse tipo de oportunidade e presença na vida dos filhos. Então, estou disponível para as dúvidas. Obrigada a todos pelo interesse. Acho que a obesidade é uma missão de todos, né?